Muito bom estar aqui. E louvado seja Deus pela sua vida, pela vida de cada mulher aqui, né? Nós vamos começar hoje uma nova série, a série Servas, certo? E por que esse nome Servas? Nós vamos ver aqui no livro de Tiago. Nós vamos estudar agora essa série, é um estudo sobre o livro de Tiago, certo? Tiago é um livro do Novo Testamento, uma carta escrita por Tiago, e ela tem 5 capítulos, então nós vamos estudar por 5 quartas-feiras esse livro maravilhoso. Vamos nos aprofundar. E isso é muito rico, isso é muito bom. E eu até digo assim, sempre, se você não puder estudar antes o capítulo, estuda depois. Anota suas conclusões, sabe? Aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração. Isso é muito importante, tá bom? E aí nós vamos iniciar esse estudo, essa série Servas, porque o próprio Tiago, e Tiago foi um líder da igreja em Jerusalém, ele foi um líder muito reconhecido, ele se denomina como servo de Deus e de Jesus Cristo. Esse Tiago, né, que escreveu essa carta, ele era irmão de Jesus. Ele podia ter começado, né, a carta dizendo assim, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas sendo irmão do Senhor Jesus, ele se coloca como servo, sabe? Então, por isso que nós estamos iniciando essa série Servas, para que a gente possa pensar, não é? Esses dias eu estava conversando com os primários, que eu sou professora dos primários, e eu dizia assim, que nós devemos aceitar Jesus como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Não é? Então, somos salvas pela graça, somos filhas, somos guardiãs, mas também somos servas. E agora nós vamos pensar e refletir sobre esse nosso lugar como servas de Deus, tá certo? E ele vai nos orientando como devemos ser servas de Deus. Vamos ler então Tiago, capítulo 1, tá bom? Diz assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Quando ele destina sua carta às 12 tribos, né, os estudiosos dizem que ele está se dirigindo especificamente ao povo judeu. Enquanto Paulo, né, nas suas cartas, ele se dirigia muito aos gentios. A gente vê Paulo ali escrevendo aos Tessalonicenses, aos Filipenses, Colossenses, que eram nações não, que eram nações gentis, né, como dizia, eram gentios. Mas Tiago, ele escreve especificamente para o povo judeu, tá bom? E diz assim, no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Vamos parar aqui. Gente, eu acho muito estranho que Tiago disse assim, se alegre por passar por muitas provações. Porque eu, como serva, vou me alegrar em passar por provações. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E aqui Tiago diz que a gente tem que se alegrar por passar por provações. Mas não é o contrário que acontece na nossa vida? Quando nós passamos por provações, a gente não se entristece, não seria o mais normal? E aí Tiago explica, ele diz assim, se alegre por passar por provações, sabendo, então nesse momento da provação é interessante e é necessário que a gente compreenda, que a gente saiba que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança, eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis, como serva de Deus. Perseverar é algo muito difícil. Quantas vezes a gente começa o ano bíblico? A gente começa, mas não persevera. A gente começa, eu vou com mais frequência aos cultos, mas a gente não persevera. Eu vou mudar minha alimentação e a gente muda umas semanas, mas a gente não persevera. A perseverança, essa disciplina em perseverar em algo, é muito difícil para a gente. E Tiago está dizendo assim, sabia que quando você passa pela provação e você é aprovado nessa provação, a sua fé ela é fortalecida e ela produz perseverança? Então, no momento da prova, a provação e a dor que nós enfrentamos pode ser uma escola de aprendizado, de fé e de perseverança, ou essa dor
essa provação pode ser uma prisão na nossa vida. Você já percebeu isso? Porque muitas vezes nós nos apegamos à dor, ao sofrimento, como se aquilo nunca fosse passar, e a gente se entristece, se encurva diante da dor e questiona a Deus. Eu não estou dizendo que é errado questionar. Jesus na cruz, ele perguntou, Pai, por que me abandonaste? Algumas pessoas dizem assim, no momento da provação, não pergunte o porquê, né? Não tem gente que diz, não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Não tem problema a gente perguntar o porquê. Jesus perguntou na cruz, Pai, por que me abandonaste? E isso foi falta de fé? Não foi. Ele questionou. Então, nós também podemos questionar. Mas aí, a dor, a provação, ela pode ser uma escola, um aprendizado, um crescimento, ou ela pode ser a nossa prisão. E isso também é uma questão de decisão. É uma questão dos pensamentos que eu vou, permitir que eles permaneçam na minha mente. Se durante a aprovação eu digo, Senhor, eu não compreendo por que Deus, mas eu creio que isso é um aprendizado, me ajude a enxergar que isso vai aumentar a minha fé, a minha perseverança, me ajude a passar por isso. Então, pode ser uma escola, pode aperfeiçoar nossa fé e nos fazer perseverar, ou a dor pode ser uma prisão. Então, hoje, como eu tenho encarado as provações da minha vida? E aí, Tiago disse assim, é por isso que a gente tem que se alegrar na provação, porque depois sua fé aumenta e você se torna uma pessoa perseverante naquilo que você foi provado, entende? Olha só que bênção. E aí ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitas e íntegras e em nada deficientes. Olha só, essa perseverança, ela deve ter uma ação completa em nós. E quando ele fala de perfeição, que a gente tem que ser perfeita, não é que a gente não vai errar nunca mais. Essa perfeição aqui no livro de Tiago é madura, tem a ver com amadurecimento cristão. Quando nós passamos por provas, somos aprovadas, né? Passamos pela provação, nossa fé se fortalece, olha que bênção, nossa fé se fortalece, nos tornamos perseverantes, maduras e íntegras diante de Deus e diante das pessoas também. Queridas, que grande testemunho é passar pela provação, dando graças a Deus, sendo fiel aos nossos princípios, sendo fiel ao nosso Deus, sendo verdadeiras servas. Que testemunho poderoso é. Eu acredito que as pessoas olham e dizem, meu Deus, como é que essa pessoa continua firme, mesmo depois de passar por essa provação, por essa dor, por essa doença, o filho nessa situação, e ela continua firme no caminho de Deus, entende? Então, é um grande testemunho. Inclusive, é um testemunho para o inferno. Como, do mesmo modo que foi para Jó. Porque quando Jó passou pela provação, eu imagino que o inimigo diz, como assim? Eu destruo os bens de Jó. Eu destruo a família de Jó. E ele ainda está dando graças a Deus. Como assim? Então, a nossa fé, quando ela está sendo provada e nós permanecemos firmes, é um testemunho para todo o universo, não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas para todo o universo, que é possível ser fiel a Deus, é possível ser serva de Deus, mesmo em meio às dificuldades e às provações, mesmo em meio ao sofrimento. Louvado seja Deus por isso. Eu gosto de um pensamento de Martinho Lutero, que ele dizia assim, ó, quando eu sei de uma má notícia, quando eu fico sabendo de uma má notícia, eu canto um salmo para envergonhar o diabo. É muito forte. Ele coloca ali a provação, coloca ali a dificuldade e a gente louva para envergonhar e dizer isso não é suficiente para derrubar uma serva de Deus que está ao pé da cruz todos os dias. Porque a gente não cai, não é porque a gente é boa ou porque a gente tem tempo de igreja, é porque nós somos servas aos pés da cruz de Cristo. Então, as provações fortalecem a nossa fé e nos tornam mulheres perseverantes, maduras e íntegras. Amém? Glória a Deus. Então, olha só.
E aí Tiago ele continua dizendo assim, mas às vezes nos falta sabedoria para enfrentar essas dificuldades e esses momentos. É por isso que ele diz assim, se porém, no verso 5, se porém alguma de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça essa sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois aquela que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha essa mulher que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Mulher de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, o que é que ele está querendo dizer aqui? A sabedoria é um dom prático de Deus. Olha que coisa linda, é um dom prático. Eu reconheço, eu passo o meu dia, tem uma oração que eu faço muito a Deus, que é pedir sabedoria. Eu peço muito, eu acho que Deus diz, menina, de novo, mais um pouco, mais, Senhor. Porque é uma constante, eu peço muito a Deus. Diariamente, assim, alguma coisa com Elise, eu fecho o olho, meu Deus, me dê sabedoria. Meu Deus, me dê sabedoria no meu trabalho. Eu peço muito isso. É paciência e sabedoria. Ou duas coisas que eu peço a Deus. Tem uma terceira também, que eu gosto muito de orar, Ezequiel 36, 26. Eu peço muito a Deus um coração novo e um espírito novo e o Espírito Santo. Porém, ao longo do meu dia, sabedoria e paciência eu peço diversas vezes. Só que aí a palavra diz assim, olha, peça com fé, não duvide e Deus vai lhe dar. É um dom prático. Peça a sabedoria e é um desafio, sabe? A palavra desafia a gente. Peça porque você precisa. Peça e Deus vai lhe dar. Peça, mas peça com fé. Peça. Será que você hoje precisa de sabedoria para resolver alguma coisa específica da sua vida? Será que é nos relacionamentos? Será que é na família? Será que é alguma coisa na igreja? Será que tem algum assunto específico em relação aos seus filhos? Eu não sei. Mas peça sabedoria a Deus, peça com fé, porque quem não pede com fé é como uma onda agitada pelo vento, como diz aqui Tiago, né? Vai de um lado para o outro, a gente corre, a gente vai reclamar, a gente vai gritar, porque quando falta sabedoria, é quando grita para o cérebro assim, eu não sei o que fazer. E quando o cérebro entende assim, eu não sei o que fazer, a gente se desespera. Aí a gente vai gritar, a gente vai discutir, sabe? Porque a gente tem o que fazer, aí a gente explode. Mas quando a gente está ali pedindo sabedoria e pedindo com fé, nós estamos dizendo assim para a mente: eu não sei o que fazer agora, mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo me dará sabedoria para resolver esse problema. Eu não tenho a solução agora, mas o Espírito Santo vai abrir a minha mente. Então nós precisamos lançar sementes de fé na nossa mente, pedindo sabedoria, clamando sabedoria. Peça com fé, peça e o Senhor irá lhe dar, garante a palavra. E aí, Tiago continua, verso 9 agora, ele diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, aqui Tiago ele só está dizendo assim, olha, que a pessoa rica, ela precisa se lembrar, eu acho que não só a pessoa rica, todos nós, precisamos nos lembrar de que nós murchamos, nós somos vento, nós somos passageiros, e nós precisamos aproveitar ao máximo o tempo que se chama hoje. Meninas, aqui falou sobre riqueza, mas eu me lembrei que ontem eu estava lendo um texto que dizia assim, falando sobre a questão do tempo, né? Eu falei sobre tempo agora. E o texto dizia assim, que em relação aos nossos filhos, não existe tempo de qualidade ou não, existe tempo. E a gente vai escolher se esse tempo com os nossos filhos vai ser para edificar ou para destruir. E ela dizia assim: cuidado, porque às vezes o tempo que nós temos com os nossos filhos é para a diversão. Nós levamos eles a festinhas, nós levamos eles a parquinhos, e naquele momento é um tempo que a gente diz assim: não, eu estou dedicando para os meus filhos. Mas nós estamos dedicando um tempo para a diversão, mas não para o ensino. Não é um tempo de qualidade,
porque eles não estão conosco aprendendo algo que seja útil para a vida. E ela dizia assim: brincar é bom, e brincar com os nossos filhos é importante. Porém, os nossos filhos, eles precisam estar conosco, sempre aprendendo algo, ou pela observação, ou fazendo algo junto conosco. Eu achei isso muito forte, porque muitas vezes a gente dispensa, né, o nosso tempo, o tempo que a gente tem, a gente pensa assim: eita, eu tenho esse tempo livre, o que é que eu vou fazer com os meus filhos? E a gente leva para o parquinho, a gente leva para a casa de algum parente, que não, isso não é mal, ela disse, mas ela disse: preste atenção, porque tempo de qualidade é os filhos perto de você, aprendendo algo com você, ou pela observação, ou fazendo algo junto com você. Eu refleti, eu disse: poxa, é verdade. E aí, esse texto aqui de Tiago, ele nos alerta justamente para esse tempo, porque muitas vezes aqui, tanto ricos como pobres, eu não sei, qualquer classe média, a gente está sempre muito preocupado com as coisas materiais, não é verdade? Sempre muito preocupado com as coisas materiais. E aí, Tiago vem aqui nos lembrando que nós somos como a erva e como a flor que cai. Nós somos passageiros, ele está nos lembrando, nós somos passageiras, né? E precisamos aprender a administrar o tempo. O versículo 12 de Tiago, fechei o áudio para poder tossir, que acho que a maioria de todo mundo está assim, não é? Um pouquinho, ninguém está 100% nesse tempo mais frio aí, mas vamos lá. O verso 12 traz um texto que eu amo, ele continua falando sobre provações. Esse texto eu tenho gravado na minha mente. Na verdade, muitos trechos de Tiago, porque Tiago é um dos meus livros favoritos da Bíblia. E ele diz assim: bem-aventurado, vou mudar a palavra homem para mulher. Bem-aventurado a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovada, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que coisa linda. Tiago dá mais um motivo para nos alegrarmos em meio à aprovação. Ele traz mais um motivo. Ele disse assim: olha, se os motivos de agora, né? Nós vimos que a fé provada produz perseverança, fé, maturidade e integridade. Mas se isso não for suficiente, olhe para o alto, olhe para cima. Lembre-se que você é feliz quando suporta com perseverança a aprovação. Porque quando você é aprovado nisso, quando você for aprovada nisso, você vai receber uma coroa da vida. E não vai ser qualquer pessoa que vai colocar essa coroa sobre a sua cabeça. O próprio Jesus Cristo coroará você e a mim também, nas mansões celestiais. Ellen White diz, sabe o quê? Que quando nós chegarmos ao céu, que quando nós, nos primeiros minutos ali, em que nós estivermos no céu, desculpe, nos primeiros minutos, nós diremos assim: como foi fácil chegar aqui? Como foi fácil chegar aqui? Ela diz que nós olharemos para as nossas provações e para as nossas dificuldades e diremos como foi fácil chegar aqui. Diante de tanta grandeza, de tanta beleza, de estarmos na presença do nosso Salvador, nós vamos reconhecer que foi fácil chegar. E olha só, nessa nossa perseverança, lembremos, não estamos sozinhas. O Senhor nos ampara. O Senhor, ele tem nos sustentado. E aí, Deus diz assim, ó: ninguém ao ser tentado, no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Olha só. Meninas, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Às vezes a gente diz assim, não, ninguém ao ser tentado vai dizer que está sendo tentado por Deus. Hoje em dia, muitas pessoas dizem assim, não, eu estou fazendo isso de errado, não chamam mais de erro, as pessoas não chamam mais as suas ações de erro, mas dizem que Deus deseja que sejamos felizes. E se eu estou feliz, é o que importa. Não importa o que é que eu estou fazendo, mas Deus deseja que eu seja feliz. Deus não quer que a gente seja feliz. E talvez isso seja muito forte de dizer. Deus deseja salvação. E muitas vezes as pessoas dizem, não, Deus quer que eu seja feliz. E aqui está dizendo assim, Deus não tenta ninguém.
E principalmente nessa questão de gênero, sabe? A questão de gênero é algo que as pessoas dizem assim, que Deus já fez as pessoas dessa forma e Ele quer que sejamos felizes. A palavra de Deus diz assim, Deus não tenta ninguém. Ele não vai colocar algo em nós e dizer assim, eu coloquei isso em você, você é assim e seja feliz. E é isso que importa. A palavra está dizendo, Deus não tenta ninguém. Ao contrário, olha que texto forte, o verso 14. Ao contrário, cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É aquilo que atrai os olhos. É o desejo pecaminoso, é o desejo da carne, é o desejo carnal em mim. Então está dizendo assim, cada um é tentado pela própria cobiça, a cobiça me atrai e seduz, e depois a cobiça, depois de ter havido concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago aqui diz assim, preste atenção, serva de Deus. Preste atenção, porque não é Deus que tenta você, é a sua própria cobiça, são os nossos desejos. E a gente vai ali, se relaciona um pouquinho com os nossos desejos, eu sou atraída por isso. Presta atenção naquilo que muitas vezes a gente tem falhado, naquele mesmo ponto, naquele mesmo aspecto. E Tiago diz assim, ó, é a cobiça, depois essa cobiça atrai você e seduz, depois ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, o pecado que eu digo assim, tá tudo bem, Deus quer que eu seja feliz, Deus sabe do meu coração. Então, eu continuo naquela prática errada e esse pecado que eu gosto dele e que eu me apego a ele, que eu não peço perdão ao Senhor, isso vai gerar morte, certo? Então, isso é um alerta aqui de Tiago. E ele diz assim, ó, no verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Então, Tiago diz assim, não, você não é tentado por Deus. Aquilo que é mal vem de nós mesmos, mas o que é bom vem de Deus. Então, nós podemos dar glória a Deus por tudo que é bom em nós, né? É uma frase que diz assim, tudo que é bom em mim vem de Deus, e o que é mal sou eu mesma, sabe? Sou eu mesma. Então, justamente a palavra está dizendo aqui, que todo dom perfeito vem do Pai Celestial. E todo dom perfeito, Deus é generoso, Ele deseja nos dar esses dons perfeitos, Ele deseja nos aperfeiçoar, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. É muito interessante o livro de Tiago, né? E ele dizendo assim, todo dom perfeito vem de Deus. Vamos pedir ao Senhor os seus dons perfeitos, vamos pedir a Deus suas bênçãos, e nele não pode existir variação, Deus não muda, ele é generoso e ele pode nos dar esses dons perfeitos. Agora, nós vamos para a parte final do capítulo 1, e aqui na minha Bíblia o título está dizendo assim, a prática da palavra de Deus. Eu amo esses textos, esse finalzinho aqui do capítulo 1, amo esses textos, são muito preciosos. E ele diz assim, ó, meus irmãos, prestem atenção, eu estava lendo esse texto ontem com a Elisa, reestudando. Todo homem, toda mulher, seja pronta, você tem que estar pronta. Para quê, Senhor? Para ouvir. Toda serva de Deus tem que estar pronta para ouvir. Tem que se demorar para falar e se demorar para se irar. Tardio para falar, tardio para se irar. É um desafio. Principalmente num mundo que sempre está nos cobrando posicionamento, principalmente nas redes sociais. Vocês já perceberam? Quando a gente segue alguém nas redes sociais, alguém pergunta assim, o que é que você acha sobre isso? Né? Quando alguém abre uma caixinha de pergunta, as pessoas querem saber a opinião dos outros sobre aquele assunto. Você tem que falar, você tem que se posicionar. Então, às vezes as pessoas dizem assim, Flávia, você é psicólogo, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu digo, nada, não tenho nada para dizer agora, né? A palavra de Deus diz assim, demore a falar, né? Analise, preste atenção. E eu gosto, sabe, de fazer isso, de primeiro ouvir as pessoas, ouvir bem. Às vezes eu estou numa reunião, eu gosto de ouvir primeiro, para depois falar. Não significa que, então eu tenho sempre que fazer isso, tenho sempre que parar e ouvir todo mundo para depois falar. Não. A Bíblia só está dizendo assim, sabe essa sabedoria que Deus vai lhe dar, que Ele prometeu?
ele também nos dá sabedoria a isso, para que a gente esteja pronta para ouvir. Esteja pronta para falar também, mas ouça, preste atenção, escute. Sabe, às vezes em casa, por exemplo, os nossos filhos, eles vêm nos dizer algo, a gente já despeja um monte de outras coisas. Ou a gente nem espera terminar, porque, meu Deus do céu, eu já tenho experiência, já passei por isso, já sei como é que é. Então, blá, 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 e a gente começa. E o menino, meu Deus. A gente não escuta os nossos filhos. Muitas vezes a gente não escuta os nossos esposos. A gente tem uma inquietação da gente dizer logo o que a gente pensa, o que a gente acha, o que é certo, e a gente não tem paciência de ouvir. Aí a Bíblia diz assim: escute, esteja pronta para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabe por quê? Aí ele diz: porque a ira da mulher, estou trocando aqui, porque a ira da mulher não produz a justiça de Deus. Então, quando a gente fala muito, e principalmente quando nós nos iramos, e quando a gente se ira, geralmente a gente não fica irada caladinha, né? A gente se ira para dizer um monte de coisa. Aí diz assim: a ira da mulher, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, por isso é que nesses momentos, treine silenciar, orar, ouvir, deixa passar essa ira, deixa diminuir essa ira, para que você possa pedir sabedoria a Deus e resolver esse problema. Porque muitas vezes a gente se ira, a gente vai falar um monte de coisa, não produzimos a justiça de Deus, dizemos coisas que depois a gente vai se arrepender, doeu na gente, doeu no outro, precisamos ter cuidado, tá bom? E aí ele diz assim, portanto, verso 21 de Tiago, capítulo 1, 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Gente, uau! Despojando-se, jogue fora a impureza, o acúmulo da maldade. Vamos jogar fora tudo que é mal, isso é todo dia. A gente precisa entrar na presença de Deus confessando os nossos pecados, lançando fora a impureza. Tenhamos cuidado com aquilo que diariamente a gente tem ouvido, visto, meninas. Tenhamos cuidado. Muitas vezes o tempo que nós temos livre, a gente diz assim: meu momento, terapia. Eu vejo assim, às vezes eu vejo nas redes sociais. A gente aqui não, sabe? São outras mulheres que colocam assim: terapia, meu momento. Aí passa ali a Netflix, né? Um balde de pipoca, um chocolate, umas coisas. A gente precisa ter cuidado. Porque muitas vezes nós estamos lançando um monte de impureza. Os filmes hoje em dia, misericórdia. Tenhamos cuidado, porque às vezes a gente diz: não, eu não vou no cinema, mas o cinema está ali bem em frente, ou no meu celularzinho aqui, que eu assisto um monte de séries, que está viciando a minha mente naquilo. Eu assisto uma coisa, eu tenho que assistir outra, e eu estou lançando impureza na minha mente. Muitas vezes vocês já ouviram falar sobre pornografia feminina? Ela existe. São romances que aguçam ali minha imaginação. Eu vejo aqueles casais e parece tão lindo, é tão fofinho, né? Eles se beijando e tem um romance e tudo mais. Gente, tenhamos cuidado. Nós somos muito atraídas, o cérebro feminino, a mente feminina é muito atraída aos romances e está enchendo a nossa mente de impureza. Tenhamos cuidado. E aí o Tiago, servo, Tiago nos ensinando a ser servos, diz assim: se você é servo, lance fora, despoje-se disso, de toda a impureza, de acúmulo de maldade. E ao invés disso, troque. Tiago diz assim, lance fora e acolha dentro de você a mansidão, com mansidão, acolha a palavra que foi implantada em vocês. Acolha isso, porque a palavra implantada em vocês, ela é poderosa para a salvação. Glória a Deus. Quando a gente se despoja daquilo que é mal e acolhe com mansidão a palavra. Meninas, e prestem atenção. Quando nós estamos colocando muita impureza na nossa mente, quando a gente passa muito tempo conectada nas telas, principalmente, e hoje a gente está assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estar no YouTube ouvindo palestras, ministrações da palavra, eu gosto muito disso. Mas eu já dividi aqui com vocês que uma vez o Espírito Santo disse assim: não coloca nada não, só escuta a minha voz, sabe?
enquanto a gente está ali nos afazeres conversando com o Espírito Santo, ele vai nos orientando sobre algumas coisas, enquanto a gente está lavando uma louça, enquanto a gente está no nosso trabalho, ele vai falando ao nosso coração e à nossa mente. E aí, Tiago, ele diz assim, olha, acolha a palavra dentro de você. Muitas vezes nós estamos na igreja, que é o lugar de acolher a palavra, e a nossa mente, ela não está ali. Nós não estamos acolhendo a palavra de Deus na nossa mente. A gente está até ouvindo um vídeo no YouTube, às vezes a gente pode estar aqui no culto pela manhã, mas a nossa mente não está aqui, a gente já está nas preocupações. E por que eu estou falando dessa questão de telas? Porque a gente acostuma o nosso cérebro, aqueles estímulos, né, da tela, é diferente do real, é diferente do presencial. E quando a gente está ali no presencial, quando a gente está na igreja sentada, ou quando a gente está aqui para acolher a palavra, a nossa mente não se concentra. Nós não conseguimos mais acolher a palavra dentro de nós. Ou a gente até acolhe, e aí depois vem as distrações e joga fora a semente que foi plantada. É por isso que Tiago diz, tenha cuidado. Acolha a palavra dentro de você, porque ela é poderosa para salvar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Diz o próximo texto, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, ele diz assim, quando nós acolhemos essa palavra, significa o que é acolher? Eu ouço, eu pratico. E quando eu sou praticante da palavra, né, eu não estou enganando a mim mesma. Quando a gente está só aqui, escutou, oh, que lindo, que bênção, Senhor, obrigada. Aí eu chego em casa e digo, eita, como a palavra foi maravilhosa, e o pregador falou, mas eu não mudo nada. Aqui eu não acolhi a palavra dentro de mim, depois eu esqueço. Às vezes eu até choro, gente, eu posso chorar, me emocionar com a palavra, mas eu não pratiquei aquela palavra. Isso me pega muito, sabe, meninas? Eu fico, Senhor, como Deus tem paciência comigo. Porque às vezes o Espírito Santo ele fala comigo várias vezes sobre determinado assunto. E eu penso, preciso mudar, Senhor, preciso mudar, Senhor. E eu mudo por um tempo, mas eu não persevero. E eu digo, Deus tem muita paciência conosco. E louvado seja Deus por sua paciência. Mas hoje o Tiago está dizendo assim, seja praticante. Coloque isso na mente. Prática. Prática da palavra. Se esforce para praticar a palavra pelo poder do Espírito Santo, não por nossas próprias forças. Praticar a palavra de Deus. Não seja somente ouvinte, senão você vai estar enganando a si mesma. Gente, enganar o outro é triste. Agora, a gente se enganar é muito pior. Eu não sei o que é pior, se é enganar os outros, se é enganar a gente mesma. E preste atenção, nós somos expert, nós somos, assim, nós enganar nós mesmas, nós somos muito boas nisso, sabe? É a gente dizer assim, não, mas tem nada não, né? Mas Deus sabe do meu coração, não, mas depois, né? Não tem nada não, só um pouquinho, né? Só de vez em quando, né? Mas o que tem? Nós nutrimos muitas teorias para enganar a nós mesmas. Tenhamos cuidado, peçamos ao Senhor ajuda para praticar a palavra e que principalmente os nossos filhos e filhas vejamos a nós praticando a palavra de Deus e que isso impacte a nossa geração de filhos, de netos, sabe? Que isso impacte, isso tem um impacto muito forte. Quando os nossos filhos percebem que aquilo que a gente fala é igual ao que a gente faz, é igual ao que a gente ensina para eles. A nossa vivência na igreja, é a nossa vivência em casa, é no trabalho, a nossa integridade, essa maturidade, essa perseverança. Como a geração de hoje está precisando ver cristãos que pregam e praticam a palavra de Deus, né? E aí diz assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra, no verso 23, e não pratica, se assemelha a um homem que olha no espelho, vê o seu rosto, depois se retira e depois esquece como era. No verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser feliz naquilo que você realiza? Aí Tiago diz assim, então seja praticante de toda palavra, da lei de Deus, que é a lei da liberdade. Pratique. Gente, isso traz uma satisfação, sabe? Isso traz uma satisfação quando nós dizemos uma coisa e nós cumprimos. Mas a gente, às vezes, vive sempre frustrado, porque a gente faz e não cumpre.
diz e não realiza, não faz aquilo que a gente falou. Mas quando a gente fala e a gente pratica, isso traz alegria, Tiago diz. Aí agora, para finalizar, a cajadada de Tiago essa manhã na gente. Ele dá umas cacetadas, sabe? Toda vez que eu leio, eu digo, eita Deus, me ajuda, me dá o Espírito Santo para cumprir. E ele diz assim, se alguém supõe ser religiosa, deixando de refrear a sua língua, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eita, meu Deus, que forte. Se alguém diz assim, eu sou religiosa, eu vou para a igreja, eu guardo o sábado, eu devolvo meu dízimo, né? Eu dou estudo bíblico, mas não refreia a língua. Não refreia a língua. Então, a sua religião é vã e você está enganando o próprio coração. Oi, Tiago. O que Tiago foi? Ele disse, está aqui escrito. E aí ele diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. A religião que é pura, você está dizendo que é religioso, mas não refreia a língua? Não adianta. Você está dizendo que é religioso, que vai para a igreja, mas tem uma religião que Deus considera pura. Sabe qual é? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Guarde-se incontaminada do mundo. Que forte. Ele aqui está nos ensinando como devemos ser servas que dizem ter uma religião. Refreia a sua língua. Tenha cuidado no que você fala, para que você não esteja enganando o próprio coração. Meninas, a gente precisa ter cuidado, sabe por quê? Às vezes, nós somos curiosas. Naturalmente, nós mulheres somos curiosas. A gente sempre, oh, mulher, mas como é tal coisa? O que foi que fulano disse? Como é essa história? E a gente sonda. E aí, às vezes, olha, se a gente fosse para o FBI feminino, a gente descobre coisa demais, gente. Meu Deus. Aí a gente descobre, aí depois que a gente descobre, a gente pega as coisas no ar. Não sei se vocês são assim, mas tem isso também. Uma pessoa disse uma coisa, a gente já pegou, a gente já entendeu. Aí, depois de fazer essa investigação, o FBI feminino, a gente não aguenta com aquele na nossa boca. A gente tem que contar para a amiga, para o irmão, para a irmã, a gente não se aguenta. E aí, Tiago diz assim, a sua religião, quando você não refreia a sua língua, ela é vã. Tenha cuidado, refreia a língua. E essa é uma oração que a gente precisa fazer, porque é difícil para nós, principalmente a gente que é mulher, refrear a língua. Nós temos dificuldades. E aí Tiago diz assim, refreie a língua para que a sua religião ela seja verdadeira e também lembre-se de ser generosa, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Ele fala de generosidade com as pessoas mais vulneráveis, né, que na época que eram os órfãos e as viúvas. Hoje a gente pode pensar quem são as pessoas vulneráveis da sociedade e que muitas vezes eu nem olho, passo longe, como, né, na parábola do bom samaritano a gente nem olha porque a gente está tão preocupada, eu já tenho tanta coisa. E também se guardar incontaminada do mundo, que é outro cuidado que a gente precisa ter. Porque hoje em dia, os costumes e as tradições, elas entram dentro da minha casa, e como é costume e é tradição, tá tudo bem. Tiago está dizendo assim, tenha cuidado, guarde-se, olha o guardião aqui, guarde-se incontaminada do mundo. Peça a Deus discernimento espiritual, porque muitas vezes nós colocamos impureza dentro de casa, achando que está tudo bem. Então, peçamos a Deus discernimento espiritual. São costumes, são práticas, são hábitos que muitas vezes a minha família, a sociedade, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, e eu coloco impureza para dentro da minha casa. E eu não estou guardando nem a mim, nem aos meus filhos, a minha casa, dessa contaminação do mundo. Peçamos ao Senhor discernimento espiritual. Que Deus nos ajude, meninas, a colocar a palavra do Senhor em prática. É um desafio, mas eu creio que hoje o Espírito Santo falou aos nossos corações, ao meu coração, sabe? Nós precisamos nos levantar, nos erguer. A dor que nós enfrentamos, a tribulação, a provação, uma vez confirmada, ela produz perseverança.
E tem herança também, é perseverança e herança, porque o Senhor nos prometeu a coroa da vida. Então, vamos correr com perseverança. Somos felizes quando enfrentamos as provações com Jesus, ao pé da cruz. Vamos pedir ao Senhor essa sabedoria hoje. Senhor, me dá sabedoria. O Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, eu quero, eu preciso, Senhor, me dê essa sabedoria. Me ajude a ser praticante da palavra. Você quer pedir isso a Deus? Ser praticante da palavra. Precisa ser, ouvir e ser tardia para falar, para se irar, refrear a língua, como o Tiago nos ensinou, ser generosa, ser uma serva. Amém. Se esse é o desejo do seu coração. Pedir ao Senhor discernimento espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedir isso ao Senhor. Vamos lá? Grandioso Deus, reconhecemos que a Tua palavra é poderosa para nos salvar e queremos acolher a palavra que nós ouvimos no nosso coração. Pai, nos dá discernimento espiritual. Senhor, abre os nossos olhos, por favor, Espírito Santo, nos dê colírio para que nós possamos enxergar naquilo que temos falhado. Nos dê força para sermos praticantes da palavra, Senhor. Nos dê força para lançar fora toda imundície, para lançar fora toda impureza, como nós aprendemos na Tua palavra. Nos dê força, porque muitas vezes nós nos agarramos aos nossos pecados, nós enganamos a nós mesmos, sendo somente ouvintes da palavra, e acolhemos o pecado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude a sermos fiéis, servas verdadeiramente do Senhor, tendo essa religião pura que nós acabamos de estudar. Batiza-nos com Teu Santo Espírito. Por favor, Espírito Santo, traga o Teu fruto, os Teus dons sobre nós. Nós te pedimos, abençoe a nós e a nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor.